Olá, que bom estar em sua companhia, começando mais uma edição do programa Café com Leite aqui, pela TV Café com Leite, em parceria com a TV Verde Vale e também com a TV Cariri, com as redes sociais. Você nos acompanha nas nossas plataformas de vídeo, no Facebook, no YouTube. De todas as formas, eu chego aí na sua residência, eu me delicio de um cafezinho e lhe mantenho sempre muito bem informado com os nossos convidados. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o meio ambiente e o setor ceramista. E o meu convidado, ele é engenheiro florestal. Eu vou conversar com o Dr. Manuel José da Silva. Muito obrigado por você vir aqui no nosso programa, tomar um cafezinho comigo. Mas em especial, né, o que eu sempre digo é que nós levamos informação ao público, né? Então é uma honra recebê-lo. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a presença e vamos conversar um pouco a respeito desse setor e do meio ambiente, para que o povo conheça um pouco desse tema tão importante para a sociedade. Doutor Manuel, me diga uma coisa. Você falou, você é engenheiro florestal, né? Eu leigo, que sou, eu sou contador e advogado, né? E gosto do café com leite. Engenheiro florestal tem ligações com o meio ceramista ou é voltado mais para outra linha? É assim, o engenheiro florestal ele faz parte, ele faz parte da cadeia. Por quê? Porque a cerâmica, para ela funcionar, ela precisa de uma matéria-prima que é a biomassa. E, no caso, é a lenha. Certo. E muitas cerâmicas, ela precisa de planos de manejo. Ou seja, aquela lenha, ou seja, uma biomassa que ela é autorizada pelos órgãos ambientais. Ah, sim. No E caso, o consumo é significativo, né? o consumo é significativo. Principalmente aquelas que são autorizadas pelo Estado, né, que é o órgão ambiental estadual, que é a SEMAS. Ou para aqueles projetos que estão em áreas localizadas em Área de preservação. área de preservação federal, que aí são autorizadas pelos órgãos federais, Sim, no caso o ICMBio e IBAMA. Muito bem. Ou seja, tem toda a conexão, né? Tem toda a Mas conexão. você falou aí, aqui eu me lembrando que realmente o consumo deve ser muito alto, porque não existe um outro meio de... Eu vou usar essa palavra, o senhor me corrija, eu não conheço, não sou ceramista, mas de cozinhar o tijolo, por exemplo, o bloco, que não use o... Não tem um outro meio, não? Tem que ser com madeira? É assim, hoje ainda a matéria-prima principal ainda a biomassa principal ainda é a lenha. É a lenha da caatinga. Tem um tipo específico? Hoje se usa muito a lenha da caatinga, né? A lenha branca que o pessoal chama muito. A cerâmica CGM, ela usa muito, tem outras cerâmicas, outros donos de plano de manejo que utilizam a lenha da Chapada do Araripe. Mas ela também ela não é de boa qualidade, porque ela contém já uma percentagem de água maior. Você precisa mesclar um pouco para misturar, para poder queimar. Ela tem que perder um pouco de água também. E também você mescla, tá? Para diminuir o consumo de lenha,
você utiliza outras formas de energia térmica. No caso, poda de cajueiro, a lenha da algaroba, resíduo de serraria, Aí mescla, né? o pó de serraria, a poda urbana, essas biomassas que muitas vezes iriam para lixão, Poluir o meio ambiente, para né? poluir o meio ambiente, muitas cerâmicas elas utilizam que servem de energia De térmica energia térmica, né? Deixa eu te e que perguntar. diminui o consumo da lenha, Da lenha, que afeta de fato que também o meio afeta, ambiente, porque né? o consumo também dela é alto. Apesar que, para você, estudos do IBAMA hoje, o IBAMA ele tem um fator, um fator que é 0,8 para você queimar 1 milheiro de tijolo. E, na verdade, a gente já fez alguns cálculos em cerâmicas, ele ficam mais ou menos 1,2, 1,26. Mas nessa coisa, utilizando a biomassa alternativa, esse fator ele se aproxima do 0,8. Muito bem. Que aí é uma opinião minha. Caberia aí, no caso, essas indústrias fazerem as podas, né? Fazer um convênio com os municípios para fazer as podas do município e aproveitar isso aí. Exatamente. Eu acho que seria interessante porque o município economiza com o pagamento Economiza das também. podas, né? Tem aquele convênio, mas às vezes muitas cerâmicas não querem se envolver devido à politicagem. Infelizmente, né? Infelizmente, Mas né? seria uma alternativa, porque economizaria a prefeitura, a própria cerâmica teria interesse naquele material, fazia a poda e a sociedade ganhava, né? Mas enfim, política envolve política e ninguém quer confusão, né? Mas é isso, mas me diga uma coisa, infelizmente ainda não se inventou um meio, né, que evitasse... Assim, tem outros meios. Tem outros Mas meios. é mais caro, digamos assim. Tem outros meios para queima também, mas aí se torna mais caro e às vezes até inviável para Produção, alguns né? para alguns produtores, porque devido à sua escala ou o tamanho da sua produção, você utilizar tipo gás Sai caro. sai caro. Sai caro, de fato. Porque tem cerâmicas em São Paulo, eles utilizam gás, outros tipos de combustível. E detalhe importante que eu vejo também é o seguinte, é porque a produção, inclusive, de blocos de cerâmica é muito grande aqui no Cariri, né? Eu conheço cerâmica em Russas, que É outro polo também, é né? outro polo cerâmico forte também. Eu acho que seja o maior do Ceará. E que tem cerâmicas lá, que além do forno ser diferente, ele apenas usa o pó de serraria como fonte de energia térmica. E tem suficiente. Tem porque o forno ele é uma forma ele é diferente. Ele não é o forno que nós temos aqui. Sim. O forno Hoffman, né? O Hoffman, o Câmara, não são esses fornos. Então ele tem uma tipo, economia maior. Ele tem uma economia maior. Pois é, bem pensado, e seria motivos de análise, né, para os ceramistas aqui da região, porque se lá é o primeiro, eu não duvido que aqui seja o segundo não, né? Porque nós temos muita cerâmica, graças a Deus. Diga uma coisa, por que, por exemplo, Russas, Cariri, é a terra?
o barro, o produto que facilita. Eu poderia abrir uma, por exemplo, hipoteticamente, lá no Ipu, ou sei lá, Crateús, ou eu preciso ter a matéria-prima, que é o barro. É barro ou é terra? A matéria. São duas matérias-primas principais que você precisa, né? São a argila Argila. e a lenha. Certo. São esses dois. Mas tem um tipo de argila específica. É Tem, isso? no caso, se usa duas aqui na região, se usa duas. Uma argila mais bruta, que ela tem uma granulometria bem menor. E se usa o barro vermelho, é para poder quebrar mais essas partículas e formar um material homogêneo, onde vai dar uma liga melhor, ou seja, uma argila mais, uma granulometria maior, mas que não seja um material que, se você colocar no forno e aquecer, ele vá se deformar ou quebrar. Tá entendendo? Ainda no forno? É. E você não coloca a argila pura. Tem esse detalhe. Tem. Daí a importância do engenheiro, né? Você não coloca a argila pura. Você tem que quebrar um pouco essa partícula. Então, se quebra ela, o quê? Você fazendo a homogeneização dela. Sim. Misturando com outro material. E você vai formar um produto argiloso, mas que não seja uma argila pura. Interessante. É engraçado, né? Eu sempre digo aqui no programa que nós de nada sabemos. Nada sabemos, né? Porque pequeno detalhe como esse, o que eu faço é simplesmente, eu compro bloco lá das cerâmicas daqui, né? Em especial lá do Ronaldo, que é amigo da gente, e compro e uso. Eu não olho os bastidores, né? Olha só o quão importante é para ela chegar até lá na minha necessidade, que seria uma construção em especial, e por trás de tudo isso, olha o percurso que se tem, né? Aí eu acho caro. Já dá assim. E tem locais que vai depender também da demanda, né? Não adianta você colocar uma indústria cerâmica no local onde você vai buscar a sua argila a 150, 200 quilômetros. Tem sentido. Aí não tem Foi sentido. aquilo que eu te perguntei. Precisa ter, isso é importante, estar sempre perto dessa matéria-prima, porque isso facilita tanto a produção como a comercialização, né? Isso. Pronto, um exemplo disso é no caso da telha que a cerâmica Gomes de Mata ela produzia, que é a telha branca. Que a telha branca é outro tipo de argila. É outro tipo. É um tipo de argila que você retira ela de áreas o quê? De várzea, onde tem uma concentração maior de matéria orgânica. Essa argila já contém uma concentração maior de magnésio, essas coisas, uma série de... Tudo isso é feito em estudo antes de colocar no processo de produção. Existe um estudo É um químico ou é um engenheiro? Não, nessa parte, quem faz esse estudo antes de você fazer a extração desse material é um geólogo. Ah, é um geólogo. É outro profissional, não é? Ou um geólogo ou um engenheiro de Minas. Certo. Ele é quem tem essa habilidade, essa né? habilidade, esse conhecimento, esse né? conhecimento para poder fazer esse estudo, que é ele que faz a sondagem. Sim. E tudo a é sondagem prévio, e né? as análises, né? E tudo é prévio, né? Até porque prévio. Errou, produção toda em escala tá... até porque esse processo todo vai passar por um órgão federal também, que é a Agência Nacional de Mineração. Tem que ser registrado lá também. Tem que ser registrado. Porque sem isso aí é mesmo que você não ter nada. Gente, eu estou conversando aqui com o engenheiro florestal
Manuel José da Silva, aqui no programa Café com Leite, falando sobre o meio ambiente e o setor ceramista. Doutor Manuel, vamos beber água São Geraldo? Vamos. Por favor. O senhor aceita um cafezinho? Aceito. Por gentileza. Quer conhecer um pouco mais sobre este processo, o meio ambiente, um tema extremamente em voga, com relação também ao setor ceramista? É simples, você fica ligado, porque o nosso intervalo é só o tempo de nos deliciarmos desse cafezinho. Voltaremos em instantes. Volto nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Informação, cultura, desenvolvimento. E muito mais você assiste aqui no nosso programa, com os grandes profissionais aqui da nossa região, que abrilhanta com muita maestria, com muita competência aqui no nosso programa. E o nosso tema de hoje é o meio ambiente e o setor ceramista, com o nosso convidado, o engenheiro florestal, Dr. Manuel José da Silva, aqui no programa Café com Leite. Doutor Manuel, há um impacto, uma curiosidade minha, que é essa questão que nós nos preocupamos muito, se comenta muito, que o tema meio ambiente é muito em voga, é muito hoje é muito ascendente. Seria hoje o setor ceramista um setor, digamos assim, eu não sei lhe perguntar se é de afetar o meio ambiente, prejudicar o meio ambiente, ou porque é um produto necessário, né? Um produto necessário, portanto, mas ele não deixa de impactar no meio ambiente, ou seja, mas isso tudo tem um controle, uma análise mais criteriosa dos órgãos, como você disse, né? Exatamente. Acho assim que toda atividade, ela é uma atividade impactadora e poluidora. Uhum. O setor ceramista, ele não deixa de ser. Porque ela envolve várias áreas, né? O setor ceramista, ela trabalha com o quê? Com a mineração e trabalha com a extração de madeira. Mas tudo dentro da legislação. Nada pode estar fora do padrão. E se está dentro da legislação, ele está sendo acompanhado. Ele está sendo acompanhado. O fisco está com o olho em cima. Isso, ele está sendo acompanhado. Tudo ali está sendo bem acompanhado. Tanto o governo federal, através de suas normas trabalhistas, fiscais, ambientais, assim também como as normas estaduais em suas áreas ambientais, fiscais, trabalhistas, no caso, se for o caso, as municipais também. Então, é um leque ali que envolve várias áreas. Então, é um setor que não é motivo de preocupação para a motivo população. de preocupação para a população, porque os órgãos ambientais, eles estão sempre controlando, acompanhando de perto, acompanhando esses processos. Quando existe alguma coisa, os órgãos ambientais, eles vão lá analisar, eles pedem relatório, pedem laudo, tudo. Isso então, é bom, é uma segurança para a população, é uma né? segurança. Então, hoje em dia, as cerâmicas que eu tenho visto aqui na região, elas são todas bem acompanhadas
E a fiscalização ela é bem bem rigorosa, né? E tem os profissionais como, por exemplo, o engenheiro, o geólogo, responsáveis também, né? Isso, tem Uma todos eles farmácia tem um que... farmacêutico, né? Exatamente. A cerâmica tem os responsáveis Ela tem também, os né? responsáveis técnicos, responsável pelas suas licenças, pelos seus projetos de plano de manejo, tudo bem acompanhado, para que nada seja fora Fora. das normas. Muito bem. Porque uma coisa que você pode evitar dentro de um empreendimento, dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, são os pagamentos indevidos, são as multas. Então, você prevenindo essas coisas, evitando essas coisas, você evita prejuízos indevidos. Muito bem. Diga uma coisa, plano de manejo, a expressão é essa, né? É. Seria aquele reflorestamento, é isso? Não. Não. Plano de manejo são atividades que exploram a madeira de forma sustentável, onde você retira toda a madeira, com exceção daquelas que estão na lista de espécies em extinção. Você tem que preservar as áreas de preservação permanente, aquelas que é margem de rio, açude, topo de morro. Também tudo dentro da legislação. Então, não pode fazer destoca, que é arrancar o toco, e nem pode fazer queima. Então, você vai extrair a madeira ali e deixar aquela área ali em repouso durante um período de 15 anos, que é o que pede a legislação. É o tempo de restabelecer. É o tempo dela se regenerar. Então, às vezes, ela se regenera melhor do que o estado atual que estava. É como a poda, né? Quando a gente faz a poda, a árvore geralmente ela melhora bastante. Exatamente. Né? É cortar o cabelo. Corta o cabelo e ela... Né, já... Só não tem jeito quando a pessoa tem o cabelo curto. Tá certo. Agora me diga uma coisa. Nessa situação, as cerâmicas hoje compram esse material e são responsáveis, por exemplo, eu tenho uma área e eu tenho lá uma plantação, eu tenho lá árvores lá que são passíveis de serem queimadas. O engenheiro analisa se eu posso. Eu fiz um negócio com uma indústria, ela remaneja aquilo, a responsabilidade dessa terra é minha. Eu como ceramista, eu preciso ter a terra e ter essa plantação. Eu estou imaginando aqui essa pergunta, porque é o seguinte, estou imaginando, eu tenho essa terra aqui, eu usei esse consumo aqui por uns 3 meses, 6 meses, que é rápido, deve ser rápido, não sei. Aí eu tenho que usar essa outra aqui, de repente eu tenho que ter muita terra, muita plantação, né? Esperar 15 anos não tem sentido. É assim, um plano de manejo, quando você vai fazer, no caso, um exemplo. O senhor tem um terreno, digamos 500 hectares, e vai fazer um plano de manejo, você tem que deixar os 20% da reserva legal, que é por lei. Quem escolhe? Aí o senhor é quem vai definir a localidade, onde for melhor. Aí vai ser feito o levantamento topográfico, portanto que deixe 20%. Certo? Vai ser preservado as áreas de preservação permanente e vai ser feito um trabalho de campo que é chamado de inventário florestal, onde vai ser feito o levantamento das espécies aptas a serem exploradas, onde a gente vai fazer um levantamento lenhoso para obter o volume que vai ser explorado. Através disso aí é que a gente vai fazer o projeto em cima desse trabalho. E essa área que for apta para ser explorada, ela vai ser dividida em 15 partes, onde vai ser explorada uma parte por ano.
Então, o órgão ambiental que for licenciar, ele vai licenciar uma parte dessa por ano. E todo ano ela vai ser renovada. A pessoa vai solicitar ao Estado a renovação desse talhão. Ou talhão ou UPA, como é chamado. Certo. Para a pessoa explorar. Aí a pessoa vai explorar, tirar aquela lenha, todinha, aquela biomassa que está ali. E esse talhão que for explorado, ele vai ficar em repouso por um período de... Quando eu chegar lá no final... Exatamente. Você só vai poder retornar para ele depois de 15 anos. Interessante. Agora, a questão é, isso aqui é suficiente para eu suprir a necessidade do meu negócio? Dependendo do seu volume da sua produção e do volume que vai ser extraído, ele pode suprir. Pode suprir a sua necessidade. Ou não. Porque Ou você como é que eu vou crescer, também, né? e pode comprar também de terceiros. Mas a responsabilidade da reposição, por exemplo, é do terceiro. Assim, você pode comprar lenha de terceiros, sendo de plano de manejo. Se ele não tiver o plano de manejo, se eu comprar, eu estarei ilegal. Isso. Se for lenha e não for acompanhada do documento de origem florestal, pode ser uma lenha ilegal. Certo. Porque a lenha ela pode ser legal também se ela for de uma supressão. Mas para ela ser legal de uma supressão, aquele indivíduo que é detentor daquela autorização de supressão, ele tem que pagar a reposição. Já o plano de manejo, quem é detentor de plano de manejo, ele não paga a reposição. Ele é isento. Certo. Ele é isento porque ele obedeceu todas as regras, todos os critérios da lei. Assim, o detentor de autorização de supressão também ele vai obedecer. Certo. Só que aquela autorização não vai dar o direito dele de deixar ele... Porque a autorização de supressão, ela dá o direito dele fazer o quê? Instalar um empreendimento, agricultura familiar, Mas me diga uma coisa, dentro dessa linha, uma coisa que me chama a atenção também é a questão da madeira. Veja só, eu não conheço. Eu já vi, por exemplo, uma plantação daquelas árvores, enfim, uma árvore que cresce mais rápido. Por que esperar 15 anos numa terra é muito tempo para eu suprir. Eu entendo o meio ambiente, eu estou falando aqui agora no negócio, né? Eu esperar 15 anos para o restabelecimento dessa área aqui, tem uma planta, uma árvore que cresce mais rápido, ou que queime também de forma diferente. Mas é assim, foi um estudo que foi feito, através do Ministério do Meio Ambiente, já exatamente avaliando esse período de regeneração. Então foi avaliado, antes era 10 anos, eles aumentaram para 15. Já aumentando também o período os talhões, né? Que era 15 anos, ou era 10 anos, passou para 15. Aumentando, né? Esse período também de regeneração. Mas essa questão da planta, porque ela se regenera sozinha, né? Ela se regenera. E aquela onde eu posso usar essa plantação aqui, mas eu tenho que plantar também em algum outro lugar? Assim, no caso assim de reposição. Aí é de reposição, né? No caso de reposição. Eu sempre indico para um cliente, quando ele vai fazer uma reposição, e no caso, não sendo
em área de APP, porque se ele plantar ele não pode mexer depois, e que ele quando vai fazer uma reposição, é que ele faça uma reposição com uma espécie que ele possa explorar depois. No caso, tipo a sabiá, a jurema. No caso, a sabiá, com 8 anos, 10 anos, ele pode explorar, vai ser feito um estudo de inventário florestal e ele vai poder explorar ali. Agora sim, tem um valor comercial. É certo. Tem isso também, né? Quer dizer, é mais rápido, porém eu corro o risco de é um produto, digamos, mais barato, é isso? Exceto as áreas de preservação permanente. Se ele plantar nas áreas de preservação permanente, aí ele não vai poder mexer. Entendi. Ele vai poder mexer naquelas áreas que não peguem as áreas de preservação permanente. Então, ele plantando sabiá, obedecendo as regras todinha certinha, manejo, tratos culturais, tudo certinho, ele vai com 8, 9, 10 anos, ele pode obter uma renda boa. Nada que uma assessoria de um engenheiro florestal não traga bons resultados, né? Exatamente. Não é caro, desde que você faça bem feito, né? Fazendo bem feito. Ele é engenheiro florestal, eu converso com o Dr. Manuel José da Silva aqui no programa Café com Leite e o nosso tema é meio ambiente e o setor ceramista. Dr. Manuel, mais água São Geraldo? Vamos, por favor. Mais um cafezinho, né? Vamos por chamar. gentileza. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, meio ambiente e o setor ceramista? Você fica ligado, não muda de canal, continua com a gente e vai ficar bem informado, porque o nosso intervalo é rápido e nós voltaremos em instantes. Volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Quero começar esse bloco abraçando a todos aqueles que nos acompanham diariamente. Lembrando que nós estamos na parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri, com as redes sociais, sempre levando o que há de melhor para você aqui através do programa Café com Leite. Aceitamos sugestões para que você mande aqui para a nossa produção temas ou profissionais para que a gente possa sentar aqui, eu possa oferecer um cafezinho e extrair a essência de informações deste profissional para levar até você. Hoje eu estou aqui, de certa forma, explorando de forma muito construtiva o engenheiro florestal, Dr. Manuel José da Silva, ele que abrilhanta o nosso programa de hoje, falando sobre meio ambiente e o setor ceramista, uma ligação muito próxima, né, do meio ambiente, né, com o setor produtivo, diria assim, que seria a produção, a fabricação dos produtos de cerâmica, ou os tradicionais tijolos de blocos, como nós conhecemos, não é isso? Vou pedir permissão aqui ao meu convidado e mostrar para você aqui, gente, olha, a 8ª edição do Café com Leite em Revista. Dá um zoom aqui, Dorinha, olha, coisa espetacular. Aí aqui no verso você tem aqui, olha, as logomarcas da TV Verde Vale e da TV Café com Leite, as irmãs, não são co-irmãs, elas são irmãs. E aqui nós temos matérias interessantes de empreendedorismo, de saúde, do direito, né, do marketing, dentre outras, de história, né, história da aviação. Olha, nós temos aqui na nossa revista, Você Vê ou Enxerga Pessoas, uma matéria escrita aqui pelo professor Ricardo Cavalcante, feita para você. Pega o seu exemplar na rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte, na sede da TV Café com Leite. Ou você mande uma mensagem aí para as nossas redes sociais e nós vamos enviar para você gratuitamente, tá bom? É sua, foi feita para você de coração
E vem aí a 9ª edição. Já estamos preparando a 9ª edição do Café com Leite em Revista. Doutor Manuel, eu na abertura falei nessa questão que a produção do tradicional tijolo de bloco, que nós chamamos, né? Esse negócio de cerâmica, ela é mais voltada para cerâmica de piso, né? Mas isso popularmente, nós que somos alheios à produção do tijolo de bloco, da cerâmica. Digo uma coisa, é impossível a gente não falar sobre sobre a parte da construção civil, a indústria da construção civil, que eu digo que é o principal consumidor desse produto, né? A relação porque trata-se do desenvolvimento econômico, né, do país, né, da sociedade social também. E é necessário. Não existe um outro produto substituto, não, porque eu vejo também uns blocos de cimento, muitas vezes, né, aquelas construções daqueles galpões com bloco de cimento. Hoje a indústria cerâmica, hoje alimenta muito a construção civil e está demandando grande parte dessa produção. E grande parte dessa produção hoje aqui da região do Cariri alimenta grandes partes também de nossa região, principalmente aqui do Piauí, do nosso Maranhão aqui. Vai muita. Aqui? Sim. Bom, né? Vai muita produção daqui para lá. E tem muitas tecnologias que já sendo produzidas, já sendo estudadas para utilizarem em construções. E que demanda o quê? Uma obra mais leve, se torna mais viável, mais econômica. Inclusive aquelas lajes, né, que são também fabricadas na própria cerâmica, né? Aquelas lajes também. Lajota, né? Já estão muitas vezes sendo substituídas por bloco de isopor, né? Tem muitas que estão sendo substituídas por isopor. E isso barateia, de certa forma, o custo, né? Barateia e também é mais leve, né? Se mais torna leve. Uma laje mais leve. Sim. Mas aí nós temos que ver também que a laje de piso, ela segura, ainda deve segurar, né? O engenheiro civil é que vai analisar isso. Não deixa de ser viável. Você também tem uma obra também que não seja grande demais, também dependendo da dimensão de sua obra, certo? E a construção civil, de certa forma, tem uma certa responsabilidade nos meios sustentáveis, entende? Porque é a principal consumidora dos produtos ceramistas, né? A principal consumidora, né? Quando o setor da construção civil, ela demanda grande parte da produção de artefatos cerâmicos, ou isso eleva também em grande parte de consumo. Aumenta também o consumo de biomassa, demanda também grande parte de mão de obra. Então, é uma cadeia. Você aumentou a sua produção, você vai aumentando uma série de coisas, como mão de obra, a biomassa, e acarreta também problemas, né? Não deixa de acarretar. E você tem que trabalhar em cima também desses problemas, prevenindo para que eles não ocorram. E nesse processo de inteligência artificial, de tecnologia avançada que nós temos aí, a cerâmica ainda tem que ser queimada. Eu ainda volto lá para aquele primeiro bloco, ainda tem que ser queimada, ainda tem que ser feito todo esse processo. O que tem melhorado talvez seja essas máquinas para fazer, né? Porque antigamente era mais... Hoje ainda, algumas cerâmicas, ela
não tem uma tecnologia ainda suficiente ainda. Hoje ainda ela depende ainda de mão de obra humana. É um setor que, de certa forma, emprega muito ainda, né? Emprega muito ainda. Mas existe cerâmicas no sul, algumas, como essa que eu mencionei anteriormente, em Russas, e ela já, grande parte dela é robotizada. Ela tem uma demanda Isso aí vai pouca muito de uma de visão do funcionário. empresário, né? É uma visão do empresário. No sul tem cerâmicas que a demanda de funcionários ela é bem menor. Você conhece a região aqui, até porque você está inserido nesse processo do setor ceramista. Essa questão de árvores, né, de madeira para queimar. Nós temos aqui na região suficiente para o exigido, Tem. mas afetando a floresta do Araripe, não. Não. Afetando não. Tem projetos na Chapada do Araripe, fora da Floresta Nacional, né? Fora da Fora floresta. dessa Porque, área inclusive, tem até, eu não sei se depois, tem um pessoal de fora aí explorando aquela área ali para plantar soja, né? Já tem o pessoal do sul já querendo já explorar grande parte daquela região ali para plantio de soja. E é necessário Aí conhecimento é também. necessário conhecimento, é necessário estudo, porque o grande problema para eles inserir esse plantio aí é a água. Um grande questionamento aí desses projetos de plantio de soja, que existe uma demanda grande aí, é a água. Em cima da chapada, o investimento deve ser alto em busca de água, né? É que não é fácil, Que né? não é fácil. Tá certo. Mas Eu é acho isso. que é uma monocultura, que ela demanda de muita área e ela, de certa forma, ela é prejudicial para uma região que, de certa forma, ela para a nossa região aqui, ela, assim como funciona a Floresta Nacional, ela é tida como um filtro. A água que bate da chuva, ela vai filtrar e vai para os lençóis freáticos da região. E com essa nova invasão aí, né? Prejudica, né? Diga uma coisa, nessa linha de desenvolvimento, porque nós enxergamos ali eu provoco sempre isso, porque sou contador e eu vejo muita questão, não desmerecendo, né, o meio ambiente, mas assim, nós vamos atingir todo aqui o meio social, o meio produtivo, gerar emprego e renda, receitas para os municípios, estado e união, para a sociedade como um todo, né? E tudo isso vai ser provocado aqui e vai reagir. Não traz, assim, oportunamente, ou seja, num futuro próximo, isso não é prejudicial para a população, porque nós temos aí as dificuldades, né? Quanto menos árvores, menos oxigênio, né? Exatamente. Então, não existe uma certa tendência, não, mesmo tendo os planos de manejo. É natural isso acontecer, né? Natural isso acontecer, né? Quando você elimina determinada espécie, quer dizer, nos planos de manejo você está tirando uma árvore, mas ela vai regenerar, certo? Além dela regenerar, ela está absorvendo o carbono da atmosfera. Então ela está tirando uma certa quantidade de
carbono da atmosfera. Então ela estava favorecendo também a Porque o atmosfera. carbono é prejudicial. O óxido de carbono é que é prejudicial. Então, grande parte de substância da madeira ela é formada do carbono. O carbono. Tanto que quando você produz carvão, vai produzir o carvão, o que é que você faz? Você elimina grande parte de substância e o que fica mais ali é o carbono. São pequenos detalhes, né, rapaz? Impressionante. E as indústrias hoje, indústria de siderúrgica, utiliza muito o carvão para colocar nas ligas metálicas, para dar mais resistência ao aço. Olha só, né? Tira de um canto e coloca no outro. Gente, é sempre aprendendo, né? O programa Café com Leite tem essa função de acreditar, de mostrar para você que é possível, né? E é possível a preservação do meio ambiente com o desenvolvimento econômico. Que legal, sempre aprendendo. E hoje meu convidado aqui é o Dr. Manuel, ele que é engenheiro florestal no nosso programa, falando sobre meio ambiente e o setor ceramista. Dr. Manuel, rapaz, a conversa é boa, sempre aprendendo, mas eu preciso fazer um intervalozinho. Tomar um café no nosso intervalo, a gente volta logo, tá bom? Tá ok. E você, fique ligado. Nosso intervalo é rápido, é o tempo de nos deliciarmos de um cafezinho, voltaremos em instantes. Rapidinho, já me delicei de um cafezinho, já tomei uma água mineral São Geraldo, já estamos de volta, mas agora para agradecer. Agradecer aqui a presença do meu amigo Dr. Manuel. Muito obrigado, foi muito bom essa nossa conversa aqui. Eu acho que nós temos muito a conversar mais à frente. Eu que agradeço. Agradeço muito a vinda aqui, a gente ter conversado um pouco sobre esse tema, né, setor ceramista e meio ambiente, que é de grande importância. E é um assunto muito em voga, né? Um assunto que merece ser conversado com uma certa frequência, né, Manuel? Exatamente. É que ele é bem vasto, né? Bem vasto, Pois muito obrigado mais uma vez e volte em breve, tá bom? Vou lhe cobrar, tá bom? E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Eu vou mandar aqui um abraço para Cleide, seu esposo lá na cidade de Barbalha, Luzimar no Alto da Penha, no Crato, Clécio na Rua do Rosário, Dona Dulce e seu esposo no Novo Juazeiro, Sérgio e sua esposa lá no bairro Aeroporto Sabrina, no Juvencio Santana, compadre Nelson e comadre Fátima lá no bairro Socorro. Mandar aqui um abraço também para Auricélio Auricélio e Luísa lá no Oasis. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembre-se, de segunda a sexta-feira o programa Café com Leite é regional, mas aos domingos às 23 horas, você nos encontra a nível nacional às 23 horas na TV Meio. Eu vou ficando por aqui. Beijo a todos, fiquem com Deus.